Boa noite, meu povo querido. Nem coloquei musiquinha. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra gente começar. E nem coloquei também, sabe o quê? Não coloquei meus anéis. Cadê meus anéis? Aqui. Ai, beleza. Meus anéis. E hoje essa super mega live. Deixa eu ver se eu consigo botar uma musiquinha aqui pra gente. É uma live muito especial. E eu não botei o título da live. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o título da live. Mel, volta pra dormir, Mel. Mel tava dormindo tão quietinha. Aí eu começo a falar. Aí ela acorda. Quem aguenta uma filhinha de 4 patas dessa? Tá claro, tá escuro. Eu tô achando meio estranho esse... Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá bom, vamos embora. Música. Se você ficar aperreando mamãe, mamãe vai botar você lá fora. Não sei se não, você viu, não é isso mas não que eu quero. Essa doida falando, não. Eu quero outra coisa falando. Eu quero uma música bonita pra gente falar sobre... Ai, essa é linda. Gente, o poder da vulnerabilidade. Essa live vai ficar pra história. Tô me achando meio foradinha, mas tudo bem. Eu não sei, o Instagram tá meio doido. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Sumiram os filtros, né? Eu uso um filtro muito levinho, que praticamente que não tem cílio, essas coisas todas, que não destaca. Eu já tenho um batom que eu gosto de destacar naturalmente, mas sumiram meus filtros. É o que tem para hoje. Então vamos começar. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Então vamos começar a falar desse poder da vulnerabilidade, que é uma coisa extremamente interessante. Eu até falei com vocês hoje nos stories, que quando a gente fala de coragem, a gente lembra normalmente de bravura. E coragem, etimologicamente, buscando a origem da palavra, não tem a ver com bravura. Coragem tem a ver com coração. E o que você faz que vem do seu coração? Pronto. A Ellen tá falando aqui que as atualizações bugaram. Todos os meus filtros desapareceram. Então, assim, eu só tenho filtro. Eu ficando verde, eu ficando roxa, ou ficando com um monte de coisas malucas, mas tudo bem, é o que tem para hoje. Então, assim, eu tinha falado para vocês que eu estava lendo o livro, estava relendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, e aí, assim, eu fiz até um reels que estava com a música meio alta. Algumas pessoas falaram, gostei muito, mas assim, a música estava alta. Eu digo, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer pra gente se aprofundar, porque a ideia é essa, né? A gente vive numa cultura, e aí eu tô ligada que nossa live normalmente é na quinta, esta semana foi na quarta, e eu só divulguei mesmo hoje, mas tudo bem. Muita gente falou, eu vou estar na aula de Carol, eu vou estar na aula de fulano, eu vou estar na aula de cicrano, mas eu disse, eu deixo até o final de semana e só. Que é assim que eu estou fazendo, até por orientação. Mas vamos fazer algumas reflexões e vamos trazer isso para a nossa vida. Ninguém procura a infelicidade, não é? E a gente procura a felicidade da maneira que a gente entende a felicidade. E essa felicidade que a gente imagina, que a gente idealiza. Deixa eu tirar a música. Eu ia botar no comecinho e acabei. É porque eu adoro Nora Jones. Amo. Essa felicidade que a gente imagina, que a gente idealiza, é
felicidade fruto de uma vida perfeita? Porque culturalmente a gente tem umas cargas muito pesadas. Vamos pensar direitinho? Oi, querida, seja bem-vinda, Tite. Culturalmente, nós temos grandes pesos. Vou contar para vocês. A mulher precisa ser magra, precisa saber cozinhar, algumas coisas, tá? Precisa ser cordata, não ser uma pessoa explosiva, precisa ser casada para ser feliz. Vejam que coisa maluca herança cultural que a gente tem. O homem, ele precisa ser forte, ele precisa ter um emprego que mantenha a família e ele não pode demonstrar fragilidade. Gente, isso é uma herança cultural do Ocidente que todos nós temos. E aí, quando a gente vai falar de vulnerabilidade, nós não fomos ensinadas nem ensinados a dizer: eu errei nisso aqui. E com este erro, eu aprendi isso. Ou eu errei nisso aqui e tá tudo bem, porque eu fiz o melhor do jeito que era naquele momento. É o que tinha. Como a frase que eu gosto de dizer, é o que tem para hoje. Mas a gente não pode ignorar que não fomos educados para isso. E quando a gente pensa nessas ideias, sabe o que acontece? Deixa eu beber um golinho d'água aqui. A gente fica meio pensando assim: não sou o suficiente. E essa ideia de não sou o suficiente, sabe o que traz pra gente? Traz aquela sensação de vergonha. Aquela sensação de comparação. E a gente não se compara com a gente mesmo ontem. A gente se compara com o outro, que já está há mais tempo na estrada, que já tem uma equipe melhor ou maior ou mais estruturada. E também a gente fica muito desmotivada. Porque é isso que essa sensação de impotência, de incapacidade nos traz. Só que, vamos pensar direitinho, o fracasso faz parte do sucesso. E ninguém ensina isso pra gente. Então eu tô aqui para falar isso para você. O fracasso faz parte do sucesso. Um dos mais lindos elogios que eu recebi foi de um ex-aluno do MBA, que ele já era meu aluno pela 3ª vez. E ele olhou para mim e disse: Lorena, você se reinventa. Todas as vezes que eu encontro você, você é uma criatura nova, interessante e reinventada. Gente, eu adorei ouvir isso naquela época, adorei. Mas isso só caiu realmente a ficha um tempo depois. Por quê? Porque é aquela história de a gente não ter mais medo do que o outro vai pensar. Não ter mais medo do que o outro vai falar. É simplesmente a gente ser quem a gente é. E isso parece frase de Big Brother, mas não é. É aquela coisa de eu me aceito com as minhas limitações, com os meus êxitos e, inclusive, entendendo que não tem muito problema não saber várias coisas. Porque eu não sei várias coisas, mas eu sei várias coisas que muita gente não sabe. Então, quando a gente coloca num contexto, a coisa fica mais fácil. Só que a gente normalmente não se coloca nesse contexto. A gente normalmente não olha para o que está por trás das ações.
A gente não para olhar para isso. E sabe por quê? Porque isso dá trabalho. Aí você diz assim, no contexto desta mulher ideal, deste homem ideal, desta vida perfeita dos stories, que não existe, que é mentira. Todos os filhos ajudam os pais e as mães a mexer na internet. Todo mundo tem maridos e esposas perfeitas. Todo mundo tira férias perfeitas. Gente, conversa para boi dormir, né? Vocês estão bem grandinhas para estar acreditando nisso. E por que você vai querer ser assim? Uma farsa, um fake. Não é melhor você ser você mesma? Dá muito mais certo. Eu te garanto isso. Então, assim, olha o que está por trás de suas ações. Às vezes a gente diz assim, eu queria muito não comer doce demais, exageradamente. Mas quando eu estou ansiosa, eu como doce. O que está por trás do comer doce? É a ansiedade. Então você não tem que olhar apenas para o comer doce. Você tem que olhar para o gatilho da ansiedade. Mas isso não está claro para a gente que está na situação. Isso está claro para o outro, para o mentor, para o coach, para o consultor, para quem está olhando de fora. E é por isso que a gente está aqui para ajudar, não é? Deste contexto macro da internet, onde todo mundo está falando de muitas coisas, algumas pessoas estão realmente falando para você, que está aí se julgando, que está aí. Não, eu estou muito velha para estar na internet. Eu vou ser ridícula, uma velha ridícula. Minha vizinha vai falar o quê? Minha cunhada vai falar o quê? Meu filho vai dizer, mãe, faz isso não, que besteira. E você? O que é que você vai falar? O que é que você vai sentir quando você conseguir? Realmente as configurações às vezes são chatas, os filtros às vezes bugam você, mas ninguém está aqui para ser perfeito. Oi, Jorge, seja bem-vindo. Ninguém veio ao mundo para ser perfeito. Nós viemos ao mundo para sermos felizes. Essa é a grande diferença. Então, se você se exige a perfeição, você vai sofrer sempre. Você vai se comparar sempre. E ao se comparar, vai ter sempre alguém melhor que você. Então, se você quer se comparar, se você quer ter um parâmetro, olhe para você ontem. Olhe para você semana passada. Olhe para você no mês passado. É nisso que você precisa se guiar, se nortear. Por quê? Porque a vulnerabilidade que nós não fomos ensinados a admitir, nem como homens, nem como mulheres. Lembrem que eu falei, homem tem que manter a família, tem que ser forte, mulher tem que ser magra, tem que ser gentil, entre milhões de outras coisas que a cultura nos traz. E se você quiser arriscar? E se ao arriscar, você se realizar mais plenamente como pessoa? Por que não? O que é que te impede? O julgamento do outro? Beleza. Quem é mais importante para a sua felicidade? Você ou o outro? Qual o peso que você está dando para esse contexto do outro e o seu? Bem-vinda, Jo. Então, quando você para olhar racionalmente, a opinião do outro é problema dele, é problema dela. Não gostei deste batom. Tá legal, tudo bem.
É o que tem para hoje. Essa temática de vulnerabilidade me leva a ter consciência da minha imperfeição enquanto ser humano. Você só é um ser humano porque é imperfeito. Alô? Presta atenção. Se você fosse perfeito, você seria Deus. Bem distante, né, da nossa realidade. Então vamos entender o que é que a vulnerabilidade nos traz. Humanidade. Possibilidades. Oi, Jonathan, seja bem-vindo. Possibilidade de acertar e, inclusive, de errar. Na hora em que eu me permito ser vulnerável, na hora que eu me permito errar, eu permito aprender coisas novas. Eu me permito olhar aspectos e ângulos que eu não tinha antes, que eu não tinha percebido antes, que eu não tinha visto antes. Então, embora culturalmente a vulnerabilidade seja confundida com fraqueza, ela é um sinônimo de força, porque só os fortes assumem as suas vulnerabilidades. E aí a gente fica assim, com aquela... Muita gente, né, tem muita vergonha. Vergonha de quê? De tudo, de errar, de arriscar, de tentar, de não conseguir, de estar aprendendo. Gente, nós viemos ao mundo para sermos felizes e para aprender. Ninguém está aqui só para ensinar. A gente ensina o que a gente sabe e é uma troca, a gente aprende. E se a gente não se colocar nesse patamar de humildade, não sei se vai ser legal pra gente. Não sei se vai ser bacana. Por quê? Porque a gente vai meio que separar o comportamento do que a gente busca enquanto pessoa. Vou dar um exemplo bem claro. A sua essência é o que você é. Não é a sua idade, não é o seu corpo, não é nem as suas ações. Às vezes você faz uma ação que não foi legal. Mas isso não te define. Não é porque você fez uma ação errada. E quem nunca, né, gente, fez uma ação errada, que você é uma pessoa má. Você pode ter feito uma ação errada e dizer assim, eita, isso aqui não é muito legal não. Isso aqui era para ter feito de outro jeito, mas agora eu já sei. Eu não sabia antes. Eu tive uma ideia e ela não foi adequada. Pronto. Por que a gente fica se chicoteando? Sabe qual é a minha proposta? Eu quero que você, quando você for se julgar, quando você for se culpar, quando você for se chicotear, eu quero que você faça uma coisa. Faça de conta que você está escutando a sua melhor amiga. Aquela pessoa que você tem um afeto profundo. E essa sua amiga tá chegando para você e tá dizendo assim, olha, eu fiz isso. E isso não foi legal. Eu não gostei de ter feito isso. Por exemplo, o que você vai dizer? Ai, você é uma horrorosa. Você é terrível. Você não presta. Para sua melhor amiga. Você vai acolher. Vai dizer, calma. Você errou. Mas veja quantas coisas boas você tem. Como é que você vai tratar a sua melhor amiga? Você vai afundar ela mais? Ela já está lá no fundo do poço. Você vai botar uma pedra em cima e dizer assim, olha, você é fraca, você é vulnerável, você não presta. É isso que você vai fazer? E por que você faz isso com você mesma? E por que você faz isso com você mesmo?
Ser vulnerável é ter a coragem de assumir que não somos perfeitos. E neste sentido, eu nem gosto dessa frase, tá tudo bem, mas nesse sentido, tá tudo bem. Porque é a única opção que nós temos. A condição humana nos faz imperfeitos. Não podemos e não devemos nos acomodar no erro. O erro faz parte do sucesso, o fracasso faz parte do sucesso. E se a gente não arriscar, se a gente não tentar, a gente nunca vai sair deste lugar comum. Mas entender a vulnerabilidade como um ato de coragem, um alto amor com você mesmo, é extremamente importante para você virar as chaves. Então vamos pensar alguns mitos a respeito da vulnerabilidade. Ser vulnerável é ser fraco. Não é verdade. Não é verdade. Ser vulnerável é ser humano. Outra coisa muito errada que se pensa, um mito a respeito da vulnerabilidade. É possível escolher não ser vulnerável? Não. Todos nós somos vulneráveis. Agora, algumas pessoas sabem lidar com a vulnerabilidade, outras pessoas sabem esconder a vulnerabilidade. Vivem num mundo, antigamente se dizia no mundo fantasioso de Bob, né? Agora é o mundo fantasioso dos stories. Outro mito. Ser vulnerável é expor toda a sua vida. Não. Você vai expor a sua vulnerabilidade para aquelas pessoas que você confia, que você sabe que vão te acolher, que vão te dar força. E um outro grande erro sobre vulnerabilidade é: eu me garanto sozinho, não preciso de ninguém. Então, se a gente conseguir lidar com esses mitos, a gente não vai precisar ser tão perfeito para ser feliz. A gente vai poder se aceitar vulnerável e feliz. E aí a gente não se esconde atrás de alguns escudos. Vou citar 2 pelo menos. O escudo da falsa alegria, do mundo fantasioso dos stories. Então tá tudo perfeito, viagem perfeita, marido perfeito, mulher perfeita, emprego perfeito. Então é uma alegria falsa. Queira a alegria de verdade, opte por ela. Outro escudo do perfeccionismo. Gente, toda vez que a gente fala em perfeccionismo, a gente diz: a mudança é essencial. E quando a gente se percebe perfeito, a gente não se permite mudar. Então vamos entender isso. Perfeito é o que está completo. É o que não tem mais chance de evolução. Será que você quer ser assim? Eu não quero. Eu quero estar, nesta vida crescendo, compreendendo, andando, de vez em quando tropeçando, mas eu quero estar em movimento. Porque a ação é que gera resultados. E o perfeccionismo, ele nos paralisa, assim como o medo, assim como a vergonha. Medo e vergonha estão muito atrelados à vulnerabilidade. Por quê? É o medo do julgamento. É o medo da exposição. É o medo de permitir que o outro me veja de uma forma que nem eu sei lidar. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a lidar. Aprender a lidar com essas
idiosincrasias, com essas características que são nossas. Para algumas coisas, as pessoas vão lidar melhor, com outras coisas, outras pessoas vão também lidar melhor. E para isso, a gente precisa se aceitar. E a gente precisa ter empatia por nós mesmas, por nós mesmos. Ser empático é muito difícil. Ninguém se iluda que eu vou me colocar no lugar do outro. Gente, é você tirar o seu modelo mental e entrar no modelo mental do outro e enxergar com os olhos do outro. Isso é muito difícil. Mas é mais difícil ainda quando é uma pessoa que a gente acha muito chato, desagradável, uma vizinha horrorosa, um colega de trabalho péssimo. Se colocar no lugar dessas pessoas é muito mais difícil. E de vez em quando é muito difícil se colocar no lugar da gente. Ter o distanciamento crítico de não se chicotear, de se permitir e de se aceitar. Eu disse que essa seria uma super live, porque a gente ia trazer um assunto extremamente profundo. A gente está num momento na internet onde as pessoas estão assim, ávidas, ansiosas por mostrar uma vida perfeita que não existe e por um espaço. E sabe o que foi que eu percebi? Vou contar para vocês. Eu percebi que como é difícil, às vezes, a gente saber coisas simples e pequenas que a gente ainda não sabe e que a gente acha extremamente difícil. Eu vou contar para vocês isso de um assunto muito prático. Eu passei agora 2 dias sem o meu computador, que foi para formatar, para tirar vírus e para renovar antivírus, essa coisa toda. Aí o meu computador voltou. Sabe aquela coisa ali de favoritos, onde você tem aquelas páginas que você trabalha com elas? Estava zerada. E além do mais, o meu computador ele tem só 2 terabytes. Aí o menino disse assim: professora, é a única cliente que eu tenho que quase consegue ter 2 terabytes. Então ele botou um HD mais veloz e tirou o HD dos 2 terabytes e botou externo. E aí, assim, ele não trouxe na mesma hora. Gente, pense no desespero de vida que quando eu abri o computador não tinha nada. Nada dos meus projetos, dos meus trabalhos, dos meus clientes, dos meus mentorados, dos meus coaches, das minhas aulas. Eu disse, meu Deus, cadê? E a gente se sente extremamente vulnerável. E tem gente que não assume isso. Mas assim, na mesma hora, eu disse para ele, onde estão minhas coisas? Aí ele, estão no HD que eu ainda vou levar. Ai, que susto. Vejam, o não conhecimento de um fato muito pequeno me trouxe uma ansiedade, uma angústia momentânea. E eu me senti vulnerável, porque eu me senti sem todo o meu material. Porque assim, eu tenho muito material de pesquisa, eu leio muito, eu tenho muita coisa, assim, só dizendo, 2 terabytes você já entende, né? E isso, a gente expor uma coisa que a gente não sabe, parece uma coisa assim, ai, como que você não sabe sobre isso? Tem tanta coisa que eu sei que esse rapaz que sabe muito de computador não sabe. É uma troca. É simplesmente uma troca. Eu sei algumas coisas que ele não sabe. Ele sabe algumas coisas que eu não sei.
E se ele for me perguntar sobre desenvolvimento humano, eu vou dizer, olha, mas isso é tão fácil. Ele vai dizer, não. Eu quero que vocês entendam essa virada de chave. É exatamente aí. Tudo o que pra gente é muito fácil pode ser difícil para o outro. Bem-vindo, Diego. Então, assim, para o pessoal mais jovem que está muito ligado com o computador, com a internet, com o Instagram, com essa coisa, isso é só uma configuração. Eu olhei meu computador formatado, não achei nada das minhas pesquisas, dos meus trabalhos, eu fiquei meio atônita. É só uma configuração. Agora, se eu vou falar com esta pessoa que sabe tanto de computador, de Instagram, de internet, a pessoa não vai saber sobre desenvolvimento humano, sobre consultoria, sobre negócios, sobre resultados, que eu sei. É sobre isso que a gente está conversando, minha gente. Somos vulneráveis, sim, até o momento em que a gente não sabe alguma coisa e a gente se abre para aprender. Na hora que você aprende aquilo, diminui a sua ansiedade. Mas para isso, a gente precisa se permitir se humanizar. E isso é um crescimento. Então, eu estou fazendo uma mudança. E esse é um spoiler. Eu nem tinha anunciado. Mas assim, essa live só vai ficar disponível alguns dias. Eu estou fazendo uma mudança de perfil. Porque na minha vida offline, tem muita gente que eu trabalho de um formato. Mas eu estou percebendo que algumas pessoas no online estão precisando de ajuda nesses momentos de eu não sei sobre isso. Muitas novidades virão. Eu quero agradecer profundamente. Essa foi uma live curtinha, né? Porque a ideia era que fosse curtinha mesmo. Que vocês que estiveram aqui, que nos honraram com a presença, que me honraram com a presença e que vão estar aqui por esses momentos que a live vai ficar ao vivo. Curtam. Obrigada. Assistam de novo. E lembrem, a vulnerabilidade é parte da sua coragem. O seu erro hoje faz parte do seu sucesso. Encare de uma outra forma. Por quê? Porque se você não encarar de uma outra forma, eu estou aqui, aí o computador veio com uma coisa, reiniciar agora, eu disse agora não. A gente consegue, sabe, encarar de uma outra forma. Se compare, não vale a pena. Quando você não sabe, pose para foto. Ah, tá certo, pose para foto. Gente, faz um print aí. Tenha certeza que nesse momento você sabe mais sobre muitas coisas que muitas pessoas, que você pode ajudar essas pessoas. E que tem muita gente que sabe um pouco menos que você. É uma troca. A gente sabe de algumas coisas, a gente não sabe de outras coisas. E neste momento, nesta questão, tá tudo bem. Você veio aqui para servir. Esse é um espaço de você doar. Doar o seu conhecimento, mas você não é bobo, não é boba. Sabe que tudo isso tem uma construção. E são muitas histórias de vida que você tem. Então, vamos aprender juntos. Vamos virar essa chave. Um beijo. Até a próxima. Quinta-feira da próxima semana tem live.